Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Espero que estejam tendo uma ótima semana. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Espero que estejam tendo um bom descanso, tá bom? Gente, nossa última aula de português do ano letivo de 2020, tá bom? Iniciando agora. Muito feliz novamente pelo desempenho de vocês. Muito feliz por todo o esforço, por todo o empenho que vocês colocaram em prol desse ano letivo de 2020. Sabemos que foi difícil, mas conseguimos, né? Lá vem o professor de novo, com esse chororô dele. A gente já sente saudade de vocês, né? A gente sente saudade, tá? Mas é uma nova fase, uma nova etapa, e a maioria de vocês continuarão conosco nesse próximo ano, né? Que nós já estamos, que é o ano de 2021. Porém, outros, né? Talvez vão para outro local, se mudem de outro lugar. Para isso, nós já mandamos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso beijo, e certamente você fará muita falta, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Nossa última aula de português de 2020. O professor vai iniciar outro assunto, é? Não, pessoal. Como é nossa última aula, hoje nós faremos uma revisão do último bimestre de 2020, tá bom? Onde nós estudamos dois assuntos, e esses dois assuntos serão revisados agora, tá bom? Então, vamos lá. Permita-me colocar o cabeçalho aqui agora. Pronto. Ok, pessoal. Então, revisão de português, vamos iniciar, tá? Quais foram os dois últimos assuntos que nós estudamos no último bimestre do ano letivo 2020? Os dois últimos assuntos, pessoal, foram os tempos verbais e a transitividade verbal. Foram os nossos dois últimos assuntos de 2020, transitividade verbal e tempos verbais. Galera, uma coisa interessante aí que eu percebi é que vocês estavam tendo um pouco de dificuldade com esses assuntos, né? Mas vocês, claro, conseguiram desenvolver e tudo, mas é uma questão prática, gente. A transitividade verbal nem tanto, mas os tempos verbais, como são muito complexos e muito isso, muito aquilo, eles confundem um pouco o pessoal. É isso que eu percebi. Mas certamente vocês não vão se confundir. Vocês são inteligentes, com certeza vocês vão conseguir lembrar, mas justamente por isso que a gente faz essas revisões, né? Porque sempre acaba passando uma coisa despercebida, né? Então, como a aula vai ser apenas uma revisão e temos dois assuntos para revisar, certamente eu explicaria um pouco mais rápido, de forma resumida, a fim de que tenhamos tempo para explicar os dois e fazer um exercíciozinho se tivermos como no final, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos iniciar com tempos verbais. Tempos verbais. Eu sempre digo para os meus alunos que se não existissem os tempos verbais, os verbos, a nossa fala ia ser um pouco complicada. Nós falaríamos igual o povo da caverna, né? Antes deles começarem a desenvolver a fala. Ia ficar um pouco estranho, né? Ou então, como as pessoas costumavam brincar com os índios, né? Porque não conseguiam conjugar os verbos. Eu comer amanhã, você fazer prova ontem, muito bem. Enfim, se expressar ficaria difícil, né? Mas ainda bem que existem os tempos verbais. Tempos verbais são os tempos dos verbos, tá? São os tempos dos verbos que indicam quando a ação ocorreu. Tempos verbais são os tempos dos verbos que indicam quando a ação ocorreu. Tá, pessoal?
Quando a ação ocorreu, como assim, professor? Você simplesmente vai dizer se foi ontem, hoje ou amanhã. Ou em um tempo específico no passado, um tempo específico no presente ou um tempo específico no futuro. Ao total, nós temos aí 3 tempos verbais, tá? Que são passado, presente, futuro. Temos 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Quando você quer indicar o que já aconteceu, você usa passado. Algo que acontece constantemente, você usa presente. E algo que ainda vai acontecer, você usa futuro. Simples, pessoal. Aí vem aquela questão. Como é que você vai conseguir indicar isso daqui? Como é que você indica isso daqui no português? Para indicar, pessoal, os tempos verbais, você precisa nada mais, nada menos do que conjugar o verbo, tá bom? Cada verbo ele possui formas diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui o verbo comer e o verbo andar. Cada um desses verbos, pessoal, eles possuem terminações diferentes que indicam se eles estão no passado, no presente ou no futuro. Por exemplo, comer. Se eu pego o verbo comer e coloco eu comi. A letra I aqui representa o quê? Representa eu comi. Representa passado. Tá? Se eu tiro essa letra I e coloco a letra O, eu como. Representa o quê? Eu como. Presente. Então, a letra O significa, no final significa presente. Eu comerei. Eu comerei. E esse erei aí, erei, indica o quê? Futuro. Entendeu, pessoal? Então, cada terminação ela vai indicar o tempo verbal do verbo. Tá? Como a gente já sabe português, a gente não vai ter dificuldade em reconhecer e identificar essas terminações. Tá? Agora, se fosse inglês, alemão, espanhol, sei lá, claro que vocês teriam que aprender as terminações, mas hoje não, hoje vocês já sabem. Né? Vou mudar aqui o sujeito, vamos colocar nós. Nós comemos. Nós comemos. Então, esse nós aqui ele pode indicar o quê? Ele pode indicar que está no passado ou no presente. Nós comemos ontem, nós comemos todo dia. Nós comeremos. Esse iremos aqui indica o quê? Futuro. Entendeu, pessoal? Então, os tempos verbais, eles são indicados através da terminação do verbo. Tá bom? Vamos agora usar o verbo andar. A mesma coisa que o verbo comer. As mesmas terminações. Ando, presente. Andei, passado. Andarei, futuro. Beleza? Vamos agora usar o você. Não, vamos usar aqui o eles. Eles comem, presente. Esse N significa presente. Comem, presente. Eles comeram. Irão aqui significa passado. Comeram. Eles comerão. Esse irão aqui significa futuro, tá? Então, como vocês estão vendo, dependendo da terminação, eles vão indicar os tempos verbais, tá? Pronto. Tempos verbais vocês já entenderam, conjugação verbal vocês já entenderam, as terminações vocês já entenderam, as formas vocês já entenderam, tá bom? Agora vamos lá. Esqueci de mencionar, o pessoal fala assim, nós né? O certo é nós somos, tá? Esse é um erro de conjugação gravíssimo que as pessoas cometem, tá bom? Ele é, você é, nós somos, tá? Ele é, ela é, você é, nós somos, eles são. Também não é eles é não, beleza? Então agora vamos lá. Quantos tempos verbais existem no total, professor? Quais são os tempos verbais? Essa é a complicação. Saber os tempos verbais e saber a sua função, tá bom? Ao total, pessoal, nós temos em torno de 7,
Seis. Temos 6 tempos verbais. 6 no português. Quais são eles? Nós temos aí o pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito imperfeito. Tá bom? Gente, um detalhe muito curioso. No português, o passado, ele é, na maioria das vezes, chamado de pretérito, tá? A preferência é pretérito, mas dá no mesmo, tá bom? Passado e pretérito se referem à mesma coisa, tá? Só que pretérito é mais chique, vamos dizer assim, é mais chique. Por isso que as pessoas usam o pretérito, tá bom? Pretérito perfeito, mais perfeito e imperfeito. Pronto. No pretérito nós temos 3 tempos verbais. Presente só tem um. E futuro a gente tem futuro do presente e futuro do pretérito. Beleza? Pronto. Estamos aí com nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tempos verbais, tá bom? Pronto. 6 tempos verbais. Professor, o que é que cada um deles indica? É aí que entra a pergunta, tá? É aí que entra a pergunta. Muita gente se complica, pessoal, especialmente nesse pretérito mais que perfeito aqui. Eu vou explicar o porquê, que ele é o mais complicado, tá? Vamos começar pelo presente. O presente, pessoal, ele indica ações habituais, tá bom? Habituais ou que acontecem com certa frequência. Quando a gente fala presente, as pessoas pensam que é alguma coisa que está acontecendo agora, está errado. Isso aí se chama presente contínuo, ou presente progressivo, que é, por exemplo, ele está correndo. Tá? Não, não é isso, pessoal. O presente não é isso. O presente seria isso aqui, ó. Por exemplo, ele joga futebol. Ele joga futebol nos finais de semana. Onde é que está o verbo aqui? O verbo aqui é o verbo jogar. Ele está conjugado em que tempo verbal? Presente. Quer dizer que ele está jogando agora? Não. Não quer dizer que ele está jogando agora. Quer dizer que ele joga com a frequência. Qual é a frequência? Nos finais de semana. Então, o presente ele é usado para indicar coisas que acontecem com certa frequência. Outro exemplo. Eu ensino inglês e português. Não, vou tirar esse português e colocar só em inglês, porque senão vai complicar muito vocês. Pronto. Eu ensino inglês. Beleza, o verbo aqui ensinar está no presente. Quer dizer que eu estou ensinando inglês agora? Não. Mas quer dizer que eu ensino inglês habitualmente, com certa frequência. Aí, se eu quiser, eu posso adicionar um advérbio de tempo. Todo dia, toda manhã, né, todo final de semana, enfim. Eu posso acrescentar alguma coisa. Então, o presente ele é usado para indicar coisas que estão acontecendo, que acontecem frequentemente, tá bom? Tem alguma outra função, professor? Tem também, pessoal. O presente indica agendamentos e ações e fatos. Como assim agendamento? Quando você vai falar, por exemplo, sobre hora, que hora alguma coisa começa, você usa o presente. Por exemplo, a reunião inicia às 10. Veja que aqui o verbo iniciar, ele está também no presente. Eu não falo a reunião vai iniciar às 10. Pode ser também, mas o mais comum é a reunião inicia às 10. Então, é como se um agendamento, tá bom? Vamos lá, outro exemplo. Eles jogam hoje às 21 horas. Pronto. Eles jogam hoje às 21 horas. Vejam aqui novamente, eu uso o verbo jogar no presente, tá bom? Porque estou falando sobre agendamentos. Então, quando estamos falando sobre agendamentos, nós usamos o presente. Indica fatos. Que fatos, professor? Por exemplo, a café dissolve na água.
Café dissolve na água. Isso aqui é um fato, então eu uso o presente também. Café dissolve na água. Fogo queima. Nossa, não me diga. Fogo queima. Fogo queima é um fato, né? Ou se você colocar o fogo, ele vai queimar. Então a gente usa no presente. Fogo queima. Café dissolve. Morcegos matam. Deixa eu ver aqui. Jacarés comem muito, entendeu? Então, fatos, nós usamos o verbo no presente. Dissolve, queima, comem, matam, enfim. Beleza? Então, o presente ele tem essas três funções aqui, tá? Nada, esqueça esse negócio de algo que está acontecendo agora. Não é algo que está acontecendo agora, não. Não tem nada a ver. Beleza? Pronto. Agora a gente vai para os pretéritos. Os pretéritos, pessoal, eles são um tantinho mais complicados. Por quê? Pelo menos, não, só esses dois aqui. Só isso aqui, não é só isso aqui. O resto vocês vão pegar de letra. Pretérito perfeito indica ações que já aconteceram. Simples. Por exemplo, eu andei de bicicleta ontem. Eu andei, passado, já aconteceu, já acabou, já finalizou, passado, gente. Alô, passado. Eu andei de bicicleta ontem. Eu achei R$ 10 semana passada, ou então eu achei R$ 10. Você não precisa mencionar o tempo se você não quiser, tá? Eu achei R$ 10. Pronto. Aí a gente vê o uso do pretérito perfeito. Uma ação que aconteceu e que já acabou, tá bom? Pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito indica ações que aconteciam com muita frequência no passado. Por exemplo, eu andava de skate todos os dias. Então, o verbo aqui andar, como vocês estão vendo, ele está no pretérito imperfeito, tá? O verbo andar no pretérito perfeito é andei. No pretérito imperfeito é andava, tá? Nós andamos, nós andávamos. Bom? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito, tá bom? Esse aqui indica uma ação que já aconteceu e acabou. Esse daqui indica uma ação que costumava acontecer frequentemente, tá bom? Então, eu andava de skate todos os dias. Então, é como se você dissesse uma coisa que você praticava todos os dias no seu passado, uma coisa com certa frequência, tá bom? Andava de skate todos os dias. O professor só pode indicar isso? Não, também tem outra função. Qual é a outra função, professor? O pretérito imperfeito, galera, ele também serve para você indicar uma ação que estava acontecendo, no momento da fala. Por exemplo, eu andava enquanto mãe falava. Então, é como se você... isso aqui, pessoal, significa a mesma coisa que eu estava andando enquanto mãe estava falando. É a mesma coisa. Só para você abreviar e não falar, não precisa falar isso, beleza? Eu andava enquanto mãe falava. Então, eu estava andando enquanto mãe estava falando. Dá no meio. Significa a mesma coisa. Tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida? Se tiverem, lá no Class Zero. Tá? E, por último, esse pretérito mais que perfeito. Esse daí, ele pega vocês sempre, né, gente? Eu sei, não se preocupe. Estava organizando aqui, perdão. Pronto. Pretérito mais que perfeito. Esse daí nem é usado mais, gente. Nem é usado mais, tá? Quando é que eu vou usar ele, professor? Você vai usar o pretérito imperfeito, mais que perfeito, pessoal. Quando você quiser indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação. Por quê? Como assim? Às vezes você está narrando uma história no passado. Aí você quer dizer uma coisa que aconteceu antes de outra. Por exemplo, quando eu cheguei, ele saiu. Ou então, como é que você ia saber qual foi o que aconteceu primeiro?
Se ele saiu primeiro ou você fez o leite primeiro. Não tem como saber. Nesse caso aí você teria que utilizar o pretérito mais que perfeito. Ele vai indicar a ação que aconteceu primeiro, tá? Se tiver duas ações no passado, então a ação que tiver no pretérito mais que perfeito vai indicar o que aconteceu primeiro, tá bom? Então, por exemplo, eu fiz era o leite, mas ele saiu. Esse aqui está no pretérito mais que perfeito. Significa que você fez o leite primeiro e em seguida ele saiu, tá? Professor, essa forma aí, fizeram, tá certo? Tá. O pretérito perfeito, ele é tão incomum que vocês nem reconhecem as formas dele. Fizera, fora, deixa eu ver outro aqui, comera, entendeu? Saiu, mas ele saíra. É tão incomum que vocês nem reconhecem as formas do pretérito imperfeito, tá? Indicações que aconteceram antes de outras ações no passado. Gente, uma notícia boa é que hoje o pretérito mais que perfeito ele é substituído pelo pretérito perfeito composto, que é o tinha feito, entendeu? Pretérito mais que perfeito composto. Eu tinha feito. Ele é usado assim agora. Ao invés de você falar eu fizera o leite, mas ele saiu, você vai falar eu tinha feito o leite, mas ele saiu. Agora fica bem mais fácil de vocês entenderem, né? Confessem. Agora vocês conseguiram entender, né? Pronto. Então, esse tinha feito aqui significa exatamente a mesma coisa que fizera. Só que ninguém mais usa esse fizera, então agora ele está completamente substituído pela estrutura tinha mais verbo, tá? Ele tinha feito o leite, mas ele saiu. Entendeu, pessoal? E agora a gente vai para o último, que é o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente indica ações que ainda vão acontecer. Por exemplo, eu farei meu dever amanhã. Tá? O futuro do pretérito indica ações hipotéticas, imaginárias. Como assim? Eu faria meu dever amanhã. Tá? Então, o futuro do pretérito é o faria, comeria, comeríamos, acharíamos, beleza? Ele indica uma situação hipotética que não existe, tá bom? Você só está como se fosse imaginando. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu comeria um McDonald's agora. Então, comeria. Você comeria, você não vai comer, porque é uma situação imaginária. Tá bom? Então, isso aqui os tempos, são os tempos verbais, tá bom? E agora a gente finaliza, tirei logo o print aí da tela, e agora a gente vai para transitividade verbal. Essa é mais fácil. Só transitividade verbal indica a quantidade de objeto. Vou deixar aqui, eu sei que vocês não vão coisar agora, né? Só vou diminuir o tamanho aqui. Depois eu boto aqui para vocês. Pronto. Transitividade verbal. O que é? Indica a quantidade de objetos de um verbo. Tá bom? Nós temos um total aí verbos transitivos e verbos intransitivos e verbos de ligação. Tá? Essas são as 3 transitividades possíveis. Os verbos transitivos são divididos em transitivos direto e transitivos indireto, tá bom? Intransitivos não tem divisão e ligação também não. Professor, para que esses verbos servem aí? Primeiramente, verbos transitivos, pessoal, possuem objetos, tá? São aqueles verbos que possuem um objeto, ou também chamado de complemento verbal. Tá bom?
Qual é a diferença do transitivo direto para o transitivo indireto? O transitivo direto recebe um objeto sem o auxílio de preposição. Por exemplo, fazer. Fazer é um verbo transitivo direto. Porque quando você diz fazer, a pessoa te pergunta logo, fazer o quê? Tá? Todo verbo transitivo, pessoal, ele nunca é completo sozinho. Ele sempre precisa desse objeto. É por isso que a gente chama de complemento verbal. Porque sem um complemento ele fica incompleto, tá? Por exemplo, você diz, eu vou fazer. Mas beleza, mas tipo, fazer o quê? Fazer o dever. Então, aqui a gente tem um verbo transitivo e o seu objeto. Transitivo direto, tá bom? Já os transitivos indiretos, tá? Eles recebem um objeto, o complemento, né? Recebem um objeto, mas com o auxílio de preposição. Por exemplo, é o verbo, deixa eu ver aqui, precisar. Precisar. Você não fala, eu preciso dever. Você fala, eu preciso do dever, tá? Eu preciso de você. Eu preciso da escola. Então, os verbos transitivos indiretos, eles precisam de um objeto, mas esse objeto ele vem com o auxílio da preposição, tá bom? Pode ser várias preposições. Beleza, gente? Vamos lá agora. Verbos intransitivos, eles não levam a objeto, são os mais fáceis, tá? Por exemplo, o verbo correr, o verbo andar, o verbo dormir, o verbo acordar, tá? Quando você usa esses verbos aqui, você não precisa usar nenhum objeto. Não precisa de nenhum objeto ou complemento verbal. Por exemplo, eu corri, ou então eu vou correr. Você não fala eu vou correr você ou não. Você fala só eu vou correr, não precisa de complemento, já está completo, tá bom? Eu vou correr, eu acordei cansado, eu dormi muito, entendeu? Não tem nenhum... Isso aqui, gente, por favor, não vamos dizer que isso aqui é objeto não, tá, gente? Isso aqui não é objeto, tá? Esse cansar de muito, tá? Isso aqui é um advérbio e isso aqui é também um advérbio, tá? Então, por favor, não digam que isso aí é um objeto não, tá? Por favor, tá, galera? Pronto. Então, intransitivos não precisam de nenhum objeto, tá? Esse aqui vocês estão vendo que é um assunto bem mais fácil do que o outro, né? E a gente vai adiantar aqui por causa do nosso tempo, tá bom? E agora a gente tem aí os verbos de ligação, né? Verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito e o objeto, tá? Mas eles não expressam nenhuma ação. Por exemplo, o verbo ser, o verbo estar, o verbo parecer, o verbo ficar, por exemplo. Você está linda, tá? Esses verbos aqui, eles não realizam nenhuma ação. Eles apenas descrevem o sujeito, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês 2 minutos aqui essa explicação e da outra para vocês copiarem, tá bom? Gente, foi um prazer, novamente, a nossa despedida, né? Sempre tem que ter essa despedida, né? Mas, novamente, como eu digo, fiquei muito feliz pelo desempenho de vocês, tá bom? Muito feliz por todo o esforço e empenho que vocês colocaram nesse ano letivo. Esse ano agora, 2021, vai ser um ano de desafios, um ano de lutas, mas também será um ano de vitórias, tá bom? Assim como foi 2020, 2021 será também. Mas estamos aí, 8º ano, vos espera e estamos juntos. Também à disposição de vocês no que vocês precisarem, tá bom, gente? Vou deixar aqui novamente, pausem o vídeo, copiem aí e em seguida também copiem o outro, tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês, pela companhia de vocês, por poder ter sido o professor de vocês. É uma oportunidade muito grande para mim, pois conhecer vocês para mim foi algo bom na minha vida, tá bom? Então, gente, sucesso. Vamos embora que a gente consegue. Deus abençoe todos vocês e vejo vocês, aqueles que vão continuar no 8º ano, em 1 de fevereiro, 1º de fevereiro. Até lá, meus queridos, um beijo, um abraço. Vocês estão no meu coração. Até a próxima. Bom descanso, boas férias e até dia 1º de fevereiro. Tchau, gente. Copiem e em seguida eu vou finalizar a aula.